Eu vou usar um processo de exposição ligeiramente diferente do almirante Vítor Crespo, o que mostra que a gente não combinou. Nós apenas combinámos o que é que cada um de nós tratava. Não combinámos os métodos de abordagem da área correspondente a cada um de nós. Mas penso que os objetivos serão semelhantes. Eu, fundamentalmente, vou focar o quê? Com alguns acrescentos pelo meio. Como se lembram, na exposição da manhã, eu foquei-vos o que foi a estratégia geral da parte portuguesa da transferência do poder e depois cheguei a uma determinada linha que dizia as tarefas particulares para cada colónia, em que dizia que isso é tratado caso a caso. Ora, eu vou exatamente agora tratar os casos particulares de cada uma das colónias do Atlântico africano. E então, começando pela Guiné-Bissau, talvez com os óculos ajude mais. Vamos então para o dispositivo 6, 7, para o 7, são as colónias do Atlântico, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola. A Guiné. Ora, quais são os casos particulares que, além, portanto, têm que sempre acrescentar isto aos aspectos da estratégia geral da transferência do poder da parte de Portugal. Isto é, os objetivos, os condicionamentos, as tarefas globais, depois do cumprimento dos objetivos, tudo isto aplica-se a cada um dos casos. E agora vou acrescentar os casos particulares relativos à Guiné-Bissau. Ora, a Guiné-Bissau é este território que aqui vê, como está, com o Senegal a norte, que já era país independente, evidentemente, e a Guiné-Conakry envolvendo por leste e pelo sul, com uma particularidade, daquelas particularidades que ao fim e ao cabo foram condicionamentos, que eu não foquei, mas são condicionamentos particulares, é que no período colonial, lá está as fronteiras divididas a favor dos interesses das potências coloniais e com total desprezo pelas populações locais, fizeram com que Portugal, em dada altura, nos princípios da década de 20, salveiro, do século XX, tivesse feito um acordo com a França, que era a potência colonial do Senegal e da Guiné-Conakry, que em determinada altura fez com que Portugal cedesse à França e ficasse incorporado na colónia do Senegal, esta zona do Casamance, que ainda hoje é um problema nas relações entre a Guiné e o Senegal, tendo recebido em troca da França esta zona daqui do Cassine, da península de Cassine, que era da Guiné-Conakry. Portanto, uma troca de territórios até pertencentes a colónias diferentes, mas que pertenciam à mesma potência colonial. Isto é um problema que ainda hoje tem reflexos no aspecto da República da Guiné-Bissau. Um aspecto importante que há que referir em relação à Guiné-Bissau é que a Guiné-Bissau, em 1974, já era um território com independência proclamada em 1973, em 24 de setembro de 73. Era a independência que tinha sido proclamada na zona da Medina do Boé, que é esta zona aqui. Isto aqui é o Rio Corubal, que depois dá aqui assim uma volta e vai para ali para cima, mas tem aqui assim toda esta zona a sul do Corubal. Era uma zona que Portugal já não controlava em 1973, já estava sob controle do país GC, como havia outras zonas da Guiné-Bissau, que é uma coisa que se esquece, zonas aqui assim no Tombali, zonas aqui no Quínara, zonas no norte, zonas aqui na região do Oio, eram zonas já que Portugal não controlava e que já estavam sob controle do país GC. De tal maneira, as tropas portuguesas só lá iam em grandes operações, com proteção aérea e mais. As unidades, por exemplo, eu estava num batalhão que estava aqui nesta zona que se chama Quebo, na altura portuguesa chamava-se Aldeia Formosa, e era uma zona que controlava toda esta região que ia daqui até aqui. Toda esta região era controlada por este batalhão com sede aqui. E havia algumas zonas que eram zonas onde as tropas do meu batalhão estavam proibidas de ir sem conhecimento do comandante-chefe daqui em Bissau. Porquê? Porque eram zonas que estavam sob controle do país GC e, portanto, eram bombardeadas livremente pela nossa aviação. E, portanto, a nossa tropa não podia lá ir sob o risco de poder receber bombardeamentos da nossa própria aviação. Só em operações de comando, do comando-chefe, é que estávamos autorizados a ir ali para haver controle com os apoios aéreos. Portanto, isso é só para vos dizer que havia realmente aqui muitas regiões do país GC, ou melhor, da Guiné, que já não estavam sob o nosso controle. E uma delas era toda esta região aqui de Medina do Boé. Ora, foi aqui nesta região que o país GC declara a independência da Guiné-Bissau em 1973. Resultado, no 25 de abril de 1974, quando começamos a encetar negociações com a Guiné-Bissau,
já havia mais países a reconhecerem a República da Guiné-Bissau do que aqueles que tinham relações diplomáticas com Portugal. Donde o problema que se coloca em 1974 e que é imposto pela República da Guiné-Bissau é este: nós não vamos negociar com vocês a nossa independência, nós já somos independentes. Nós vamos negociar com vocês é a transferência do poder. E isto é um condicionamento extremamente importante. E é um caso único, porque em mais nenhuma das outras colónias isto se passava. Em segundo lugar, um outro aspecto importante é que a situação militar na Guiné-Bissau era muito desfavorável para Portugal. Aliás, o facto da Guiné-Bissau, do PAIGC já controlar largas zonas do território, era uma evidência. Nós tínhamos sido obrigados a abandonar algumas guarnições, mas havia um aspecto determinante que fez com que a situação, a partir de 1972, piorasse gravemente para as nossas cores. Foi o problema em que perdemos o domínio completo do ar. Ou melhor, vamos lá ver se eu me faço entender. Não perdemos completamente o domínio do ar. O que perdemos foi o domínio completo. Até aí, nós tínhamos um domínio completo do ar, a nossa aeronáutica deslocava-se por todo o território, podia apoiar e abastecer todos os territórios, alguns deles só eram abastecidos pelo ar. Só que, a partir de 72, o PAIGC começou a dispor de mísseis terra-ar. Os nossos aviões começaram a vir abaixo, começaram a ser abatidos. E, portanto, nós passámos a ter gravíssimos condicionamentos no apoio aéreo. E isto foi um aspecto extremamente, não só para a moral das tropas, como calculam, mas para a eficácia do nosso dispositivo militar. Foi, portanto, um aspecto muito significativo relativo à Guiné-Bissau. Um terceiro aspecto é que o MFA na Guiné era um MFA forte. Aliás, a Guiné esteve muito na origem. Tinha lá estado o general Spínola como comandante-chefe e como governador durante vários anos. A situação militar era grave, portanto sentia-se que ali o peso da guerra era muito mais forte do que nas outras colónias e o MFA teve ali uma pressão muito grande. E de tal maneira que a sua pressão sobre Lisboa foi extremamente significativa. Se nós pudermos considerar que o movimento das Forças Armadas tem a sua origem no que foi a contestação ao Congresso dos Combatentes que teve lugar em Portugal no dia 1 de junho de 1973, mesmo para a contestação ao Congresso dos Combatentes, as Forças Armadas na Guiné tiveram uma importância muito significativa. Um quarto aspecto era o significado especial que a Guiné tinha para Spínola. Spínola tinha sido comandante-chefe, tinha sido governador da Guiné-Bissau, da Guiné na altura não era Guiné-Bissau, era a colónia da Guiné, era a província da Guiné. E isto fez com que Spínola foi inovador, há que reconhecê-lo. O seu governo da Guiné foi inovador, de tal maneira inovador que foi incómodo para o governo central aqui em Lisboa. Ele promoveu os congressos do povo, em que fez auscultações às populações locais. É claro que tinha um condicionamento, é que grande parte da população estava sob controle do PAIGC e aí Spínola não entrou. Por outro lado, Spínola, na sua política que ele projetou sob o lema de por uma Guiné melhor, assumiu realmente alguns compromissos de natureza social e ele até tinha nos seus objetivos de por uma Guiné melhor um aspecto que era inovador para a política nacional, é que ele pretendeu substituir, ou melhor, pretendeu assumir aquilo que eram os objetivos do PAIGC, em termos de emancipação das populações, de justiça social, etc. E procurando mostrar às populações que os objetivos do PAIGC eram alcançáveis pela sua política da Guiné do Spínola, mas que não eram alcançáveis pelo PAIGC. Isto era, evidentemente, um objetivo extremamente ambicioso, mas que não foi capaz de concretizar, até porque foi, em grande parte, contrariado aqui da metrópole. Resultado, Spínola encarou sempre a Guiné como um bocado a quinta sua, e quis depois, no período a seguir ao 25 de Abril, influenciar diretamente a descolonização na Guiné. Num tal pressuposto fantasioso, e aí, enfim, era também a sua vaidade pessoal que veio ao de cima, de que a Guiné podia vir a ser independente nos termos que por si tinham sido programados enquanto governador. Chegou a mandar para a Guiné maços de pósteres com a sua fotografia por uma Guiné melhor. É evidente que
esses maços de pósteres nem chegaram a ser abertos, chegaram à Guiné e mantiveram-se arrumados, porque era completamente ilusório. O Spínola estava a viver o tempo dele e não estava a viver o tempo atual. E o tempo atual já era um passo em frente em relação à política do Spínola, que já não tinha nada a ver uma coisa com a outra. De qualquer maneira, foi um condicionamento que a Guiné teve que enfrentar. Um quinto aspecto que é importante é que o PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, era um partido comum com Cabo Verde. O que podia dar a entender que haveria alguma intenção de negociar a independência da Guiné juntamente com a independência de Cabo Verde, ou até associando as duas províncias ou colónias numa mesma entidade política pós-independência. Isto foi muito importante porque criou-se em Portugal, e nomeadamente na ideia do Spínola, a ideia de que, sendo grande parte da classe dirigente do PAIGC constituída por cabo-verdianos, que os cabo-verdianos poderiam vir a condicionar, ou digamos, a assumir o controle do novo país independente de Guiné-Bissau. Por outro lado, sendo a Guiné maior que Cabo Verde, havia também o receio de que, eventualmente, a Guiné pudesse querer manter depois Cabo Verde como uma província dependente da Guiné. Havia estes dois projetos potenciais em conflito, todos eles decorrentes do facto do PAIGC ser um partido comum. Eu queria chamar aqui a atenção que, quando eu falo em cabo-verdianos da Guiné tinha um significado um bocado ambíguo, porque, como sabem, a raça domina etnicamente o cabo-verdiano de Cabo Verde, é uma etnia mista, de cruzamento de africanos, oriundos da Guiné ou de outros países do continente africano, com portugueses ou europeus, porque quando se dá a chegada dos portugueses a Cabo Verde, o arquipélago é desabitado. E há depois a saída de africanos e de europeus. O que se cria a raça cabo-verdiana. É mal, evidentemente que isto é uma terminologia que não é totalmente correta, uma raça cabo-verdiana, não é? É uma, digamos, um grupo étnico cabo-verdiano. Ora, isto fez com que, depois, na Guiné, os que eram mistos da Guiné, mesmo não estavam nada a ver com cabo-verdianos, eram apelidados de cabo-verdianos. Quer dizer, o cabo-verdiano passou a ter este duplo significado. Os originários de Cabo Verde e os mistos da Guiné. E, portanto, por exemplo, o Amílcar Cabral era um cabo-verdiano porque nasceu em Cabo Verde, mas depois fez a sua vida toda na Guiné. Mas tinha alguns irmãos já nascidos na Guiné, que eram mistos da Guiné, e que, portanto, não eram cabo-verdianos, eram guineus, ou eram guineenses. Bom, de qualquer forma, este problema do PAIGC ser um partido comum aos dois territórios é um problema a ter em consideração, mas que se calhar até tem mais peso para Cabo Verde, e eu voltarei a falar nele quando falarmos de Cabo Verde. Por outro lado, o PAIGC era o único movimento de libertação reconhecido na Guiné, quer pela ONU, quer pela OA, e que Portugal depois foi obrigado também a aceitar esse reconhecimento. Aliás, foi o movimento que conduziu a luta armada. É certo que na Guiné havia pelo menos dois outros grupos, pequenos grupos, que era a FLING, Frente de Libertação para a Independência da Guiné, e um outro que foi o MDG, Movimento Democrático da Guiné, que ainda tiveram alguma atividade. O MDG é apenas de atividade política. MDG, que ainda teve no início, que era MLG, Movimento de Libertação da Guiné, que nos princípios, em 1962, ainda terá feito umas ações armadas ali na zona norte da Guiné, mas que depois desapareceu. E, na realidade, depois, a luta de libertação, a partir de 1963, foi fundamentalmente conduzida pelo PAIGC. E, portanto, o PAIGC era o único movimento e nem sequer aceitava admitir a possibilidade de que Portugal negociasse com outros movimentos a transferência do poder na Guiné. Portanto, só se confrontava com um movimento de libertação, Portugal. As outras associações políticas, eu já vos falei, eram frágeis, não tiveram significado. E um outro aspecto que é necessário ter em consideração na Guiné-Bissau é que, a partir do momento, até porque o MFA, como eu já disse, era um MFA forte, chamo-vos a atenção que depois do 25 de Abril, o homem que é nomeado para ir para comandante-chefe e governador da Guiné-Bissau era na altura foi graduado em oficial-general, Carlos Fabião, que era um homem da confiança do Spínola e que era, de longe,
o militar português que melhor conhecia a Guiné-Bissau. O Carlos Fabião era o homem do meu curso da escola do Exército, portanto eram muito amigos e conhecíamos muito bem. E o Carlos Fabião fez umas 4 ou 5 comissões na Guiné-Bissau. Tinha mais de 10 anos de Guiné-Bissau. Fez parte depois da equipa do Spinel, na parte final, conhecia lindamente a Guiné-Bissau, portanto foi o homem certo no lugar certo. Só que o Spinel, quando o manda para a Guiné-Bissau, está um bocado convencido que o Fabião vai ser o seu representante na Guiné-Bissau, na sua política de uma Guiné melhor. Só que o Fabião chega à Guiné-Bissau e com o conhecimento que tinha da Guiné-Bissau, com a sua facilidade em rapidamente compreender o ambiente que na altura se vivia e compreender a força do MFA na Guiné-Bissau, o Fabião claramente acolheu as teses do MFA e, portanto, começa inclusivamente com o seu próprio consentimento e até supervisão a promover contactos locais entre militares portugueses e guerrilheiros no mato, isto é, houve zonas do mato onde esses contactos, mesmo antes de firmado o acordo para a transferência do poder e de cessar-fogo, tinha havido já cessar-fogo locais entre as tropas portuguesas e os guerrilheiros. Os guerrilheiros começaram inclusivamente a aparecer nos quartéis portugueses. Há uma fotografia do Patrício, por exemplo, do fuzileiro cá embaixo, em Cacimba, com os guerrilheiros do PAIGC a confraternizarem já nos seus quartéis. E isto acabou por ser, digamos, uma motivação importante para que os acordos se desenvolvessem. O acordo para a transferência do poder, que ao fim e ao cabo era o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, teve lugar em Argel em 26 de agosto de 74, depois de alguns avanços e recuos, antes da aprovação da tal Lei 774, portanto, antes de se ter cortado o círculo vicioso. Reparem, a lei é de 27 de julho, o comunicado conjunto do governo português, ONU, é de 3 de agosto, e em 26 de agosto estava assinado e firmado o acordo para a transferência do poder. No essencial, este acordo para a transferência do poder deu o seguinte: Portugal conseguiu que o PAIGC aceitasse a separação dos dois casos. Guiné era um caso, Cabo Verde era outro. E, portanto, conseguiu que a Guiné aceitasse que o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau não tinha nada a ver com a independência de Cabo Verde. Por outro lado, o PAIGC conseguiu que Portugal reconhecesse o direito de Cabo Verde à independência. Isto é, foi a moeda de troca. Sim, senhor, os casos são separados, mas Portugal reconhece o direito de Cabo Verde à independência, o partido era o mesmo e, portanto, irá negociar com o PAIGC a independência de Cabo Verde. As coisas decorreram normalmente, depois da independência, a retirada das forças portuguesas, sofrer perseguições e sevícias com as quais nós não contávamos, muito em especial, porque houve, com alguma, mas não total, fundamento, suspeitas de que houve tentativas de contra-revolucionárias na Guiné-Bissau, às quais, eventualmente, antigos militares portugueses teriam estado ligados, e isto fez com que muitos deles tivessem sido presos, alguns tivessem sido mortos ou fuzilados, muitos fugiram para os países limítrofes. Foi um caso com o qual nós não contávamos, mas que aconteceu e que terá havido culpas de parte a parte. Os próprios militares, antigos militares portugueses que lá ficaram, nomeadamente antigos comandos, ficaram porque quiseram, porque o Fabião deu-lhes a possibilidade de eles virem para Portugal, no caso de o desejarem. Na altura, nada fazia supor que as coisas corressem como vieram ocorrer, e eles acabaram por lá ficar, alguns para seu mal. Mais tarde, vem-se a dar o golpe de Lino Vieira, que fez apiar o primeiro Presidente da República, que era o Luís Cabral, irmão do Amílcar Cabral, e aqui, curiosamente, reparem, aquilo que era a suspeita inicial portuguesa, de que pudessem os guineenses, e é isso que faz condicionar esta separação do problema de Cabo Verde e da Guiné, pudessem os guineenses ter algumas ambições, digamos, imperialistas sobre Cabo Verde, manter Cabo Verde sob um certo domínio. O que acabou depois por se verificar é que foram os guineenses a recear a predominância que os cabo-verdianos tinham na própria Guiné, porque realmente os cabo-verdianos eram mais desenvolvidos intelectualmente, eram uma burguesia legal, eram os quadros
administrativos, eram os quadros superiores do PAIGC, e o golpe do Nino Vieira acaba por ser, já se passa em 1980, acaba por ser uma revolta dos guineenses contra um certo predomínio dos cabo-verdianos na Guiné. Isto fez com que as relações entre a Guiné e Cabo Verde acabassem por se ressentir, e de tal maneira que o PAIGC acabou por se dividir em dois partidos. Passou a haver o PAIG, Partido Africano para a Independência da Guiné, e o PAICV, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. Mas isto já depois dos dois países serem independentes. Bom, e penso que sobre a Guiné-Bissau o essencial que eu gostava de vos transmitir é isto.